Hoje nós falaremos sobre o Evangelho da Rocha. Quero então me dirigir a vocês pensando na parábola que Jesus conta a respeito da areia e da rocha, essa comparação que o Senhor Jesus faz entre a areia e a rocha. E eu quero então que vocês me acompanhem. Eu estou no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Peço que você abra o seu texto. Aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, eu leio a partir do verso 24. De 24 até o verso de número 27. A referência bíblica será colocada aqui também no chat, também nos comentários, e você pode acessar aí na sua Bíblia, tá bom? Bênção, nós estamos reunidos mais uma vez para ouvir a palavra do nosso Deus. Tem sido para mim uma bênção meditar, estudar, falar a respeito do Evangelho de Mateus, um evangelho que já me impactava muito e agora eu pude com profundidade estudar, mergulhar na sua gramática, entender a construção do texto e também fazer as exposições bíblicas. Estou há um pouco mais de 2 meses pregando no Evangelho de Mateus e ainda há muita coisa a ser descoberta e eu espero no Senhor que Ele me dê a capacidade, o entendimento, o discernimento de retirar mais algumas pérolas para as nossas reflexões a cada domingo, tá bom? Eu estou então em Mateus capítulo 7, eu leio a expressão de Jesus, palavras de Jesus, o primeiro sermão, conhecido como Sermão da Montanha, a partir do verso 24. Diz assim o texto sagrado: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que a minha casa e a sua casa, que a minha vida e a sua vida, que a minha família e a sua família, que a nossa igreja seja edificada na rocha e não na areia. Amém, povo de Deus? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, queremos ouvir a Tua voz e suplicamos assim que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor Jesus disse que o Senhor sopra onde quer e dessa forma queremos ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo sopre em nossos ouvidos, a fim de que entendamos a mensagem do Senhor e venhamos a praticar essa mensagem. Fale, Senhor, ao nosso coração. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Em nosso contexto, é muito fácil detectar que há outro evangelho no nosso país. Nas últimas décadas, a gente viu muitas igrejas sendo formadas, novas denominações, ou a quantidade exacerbada, eu diria, de evangélicos. No entanto, muitas igrejas, muitas pessoas ainda estão construindo as suas vidas em cima da areia. Não estão construindo sobre a rocha. Não constroem a vida, a existência, os ministérios, as igrejas baseados em cima da rocha. E nessa expressão, Jesus vai contar para nós essa parábola, porque é muito mais fácil construir na areia. Fazer uma construção na areia exige menos tempo, menos dedicação, menos esforço. No entanto, Jesus diz para nós que uma construção na areia, ela vai cair. E infelizmente a gente vê muitos movimentos, muitas pessoas, muitas denominações, muitas igrejas e muitas pessoas que veem as suas vidas ruírem porque não construíram ou não investiram nos alicerces, não construíram bem em cima da rocha.
Então a palavra de Jesus, por meio dessa parábola, era muito comum as pessoas falarem e pensarem sobre construção. E aí Jesus, então, toma emprestado essa expressão popular de construir na areia, construir na rocha, e conta para nós essa parábola, encerrando esse belo discurso que ele faz aqui no chamado Sermão da Montanha. Se você ler um pouco adiante, a partir do verso 28, nós paramos no verso 27, você vai ver que quando Jesus profere essa parábola, ele encerra o Sermão da Montanha, esse sermão contundente, onde Jesus vai falar da ética. E ao concluir esse sermão, as multidões que acompanhavam Jesus estavam extremamente maravilhadas de ouvir essa doutrina, de ouvir a profundidade desse discurso, porque era algo extremamente novo e a forma, a abordagem, a embalagem com a qual Jesus apresenta essa mensagem é simplesmente magnífica, atraente, e logo a multidão ficou boquiaberta com a profundidade dos ensinos de Jesus. O verso 29 vai dizer para nós que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, não era somente um discurso. Jesus carregou o seu discurso com a espiritualidade, com a sua devoção, com a sua dependência do Pai, e dessa forma ele demonstrou autoridade, ou seja, conhecimento, não somente conhecimento teórico, mas conhecimento vivencial, ou seja, Jesus não estava ensinando um discurso e fazendo outra coisa, ou depois, ao longo do seu ministério, ele viria a trair aquilo que ele estava ensinando, como os escribas ou os próprios fariseus fizeram aqui no Evangelho de Mateus, como nós estudamos hoje pela manhã. Muito pelo contrário, Jesus estava falando com profundidade a respeito do reino dos céus, fazendo aplicações e conexões com o Antigo Testamento. Um pouco antes de Jesus proferir essa parábola, Jesus também fala dos falsos profetas, daqueles que se dizem chamados por Deus, mas que não demonstram frutos. Isso está aí no versículo 16 do capítulo 7. Jesus nos dá a grande chave de interpretação ou de entendimento a respeito no reino dos céus, dizendo que é pelos frutos que nós conhecemos uma pessoa. Então, uma árvore não pode dar bom fruto se ela é uma árvore má. E a árvore boa, ela não pode dar um fruto ruim, porque a sua essência é bondosa. Então, dessa forma, Jesus está falando que é pelo fruto, pelos resultados da vida da pessoa, que nós temos uma compreensão se ela edificou a sua vida, sua casa, seu ministério sobre a rocha ou sobre a areia. E aí Jesus pede que nós tenhamos cautela com os falsos profetas, como ele diz aí no versículo 15, porque eles se apresentam de forma disfarçada, eles se apresentam em pele, eles estão disfarçados, né? Eles se apresentam de uma maneira disfarçada em ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Eu li essa expressão no grego e acabei agora aqui me confundindo. Então, eles se apresentam como ovelhas, mas eles não são ovelhas, ou seja, eles sabem cantar, eles sabem louvar, eles sabem achar o texto bíblico, mas na realidade, por dentro, eles são lobos devoradores, são falsos profetas. E por isso Jesus já estava ensinando a igreja a estabelecer os seus alicerces na rocha, que é a sua palavra. E depois o Senhor Jesus vai dizer para nós, a partir do versículo 21, que nós não podemos confiar simplesmente nas pessoas que dizem a respeito de Deus ou que têm o nome de Deus em sua boca. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai é que tem acesso ao reino dos céus. Então não adianta falar em nome de Deus, fazer coisas em nome de Deus, o que nós precisamos fazer é a vontade do Pai, se queremos então ter a nossa vida construída na rocha. E Jesus nos alerta lá no versículo 22, dizendo que naquele dia, no último dia, muitos
chegarão para ele dizendo: nós no teu nome não profetizamos, não falamos, não expulsamos demônios, e Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Vocês construíram a vida na areia, vocês ouviram a minha palavra, tentaram fazer muita coisa, mas não edificaram a vida sobre a rocha. E aí nós temos esse entendimento, porque Jesus estava concluindo o seu sermão, e nessa conclusão ele fala o seguinte: olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então não é prudente da nossa parte ouvir a mensagem e não praticar. Não é um aprendizado somente onde nós ouvimos a palavra. O que o Evangelho pede de nós é que nós ouçamos a palavra e que nós venhamos a praticar aquilo que nós ouvimos. Não é somente um discurso, mas é algo que vai sendo colocado dentro do nosso coração, e nós vamos internalizando a palavra do nosso Deus. E aí Jesus fala para nós que aqueles que ouvem a palavra, mas não praticam, serão comparados a um homem insensato. E essa expressão é muito interessante, porque é uma loucura ouvir a palavra de Deus, ouvir o evangelho dos lábios de Jesus e não praticar esse evangelho na sua inteireza e na sua profundidade. Então, seria quase que uma espécie de uma loucura. Por isso Jesus usa essa expressão da insensatez, edificar a casa sobre a areia. Então, quem ouve as palavras de Jesus, mas não pratica, quem ouve e não coloca em prática, quem ouve e não passa por um processo de transformação, é comparado a uma pessoa que edifica a casa sobre areia. Sabe o que acontece? Versículo 27, cai a chuva, transborda seus rios, ou seja, os rios sobem, sopram-se os ventos, e tudo isso dão como um ímpeto sobre essa casa, e essa casa vai desabar. Como a gente costuma dizer, né? A casa caiu, ou deu ruim, acabou, a casa caiu, e aí o texto vai dizer para nós: sendo grande a sua ruína. Então, se você não quer ter esse diagnóstico de que foi grande a sua ruína, de que foi grande a sua queda, a queda da sua vida, ou a queda da sua família, a queda do seu ministério, ou até mesmo de uma igreja, você precisa construir toda a sua existência na rocha, na palavra. Então, olha que interessante a comparação que Jesus faz. A areia, ela passa entre os dedos. Já a rocha é uma construção da areia solidificada. A areia passa a imagem de que é algo instável, não passa segurança. Já a rocha passa para nós, ou transmite para nós segurança, firmeza, e nós então podemos construir a nossa vida em cima da rocha. E aqui nós temos essa aplicação do Senhor Jesus. Então, nós precisamos ser aqueles e aquelas que constroem a casa, a vida, a existência, o casamento, a criação dos filhos, o ministério, a igreja. Precisamos construir tudo, absolutamente tudo, sobre a rocha. E o que é a rocha? A rocha é a palavra de Deus. Então você ouve e você pratica. Você ouve e vive aquilo que você está ouvindo da palavra de Deus. Ou seja, você vai edificando, construindo, erguendo a construção, para que essa construção possa suportar os rios, os ventos, a chuva, e ela não vai cair. Então, quem constrói a vida em Jesus e se baseia na sua palavra, não passa por decepção, não passa por ruína. E diz o texto aí no versículo 25, que a casa que for edificada sobre a rocha, ela não cai, ela permanece. E sabe por que ela permanece? Ela permanece para dar testemunho da firmeza que há na palavra de Deus. Então, por isso, a nossa reflexão segue esse tema, o Evangelho da Rocha. E nós cremos no Evangelho da Rocha, assim como o Evangelho da Rocha nos dá segurança, assim como o Evangelho da Rocha nos passa certeza, nos dá
caminhos para a gente viver e construir as nossas relações de maneira com que a nossa vida agrade a Deus. Já o evangelho da areia é aquele evangelho em que é superficial, os relacionamentos também são superficiais. Eu digo que o evangelho da rocha nos tira da nossa zona de conforto, enquanto o evangelho da areia simplesmente massageia o nosso ego. E é muito comum isso nos nossos dias, até um pouco antes da pandemia, movimentos ditos evangélicos que só querem massagear o ego das pessoas, enquanto o evangelho da rocha, ele questiona, ele nos tira da nossa zona de conforto, ele exige de nós renúncia, ele exige de nós mudança, novas posturas para que a gente possa permanecer no dia mal, permanecer diante das adversidades da vida, diante dos impactos que a vida vai imprimir sobre nós. E aí vem a pandemia e nós estamos com a nossa fé firmada no nosso Senhor, porque a nossa fé está firmada na palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Cristo. Então Jesus conta essa parábola encerrando o seu sermão da montanha, falando o seguinte: você será prudente se você ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Aquele que ouve e não pratica é insensato, comete uma loucura. Já aquele ou aquela que ouve e pratica será chamada de homem ou mulher prudente. E essa expressão prudente tem a ver com sabedoria, que agem com sabedoria. E essa é a minha oração, que você e eu sejamos tomados da sabedoria de Deus, a fim de ouvir a palavra de Deus, absorver a palavra de Deus e colocá-la em prática. Dessa forma, a minha pergunta para o texto foi: o que de fato então significa um homem, uma mulher prudente, de acordo com a palavra ou as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E nessa noite eu tenho uma missão, eu diria um tanto quanto ousada, de fazer uma leitura com vocês de todo o Sermão da Montanha. Não sei se vocês estão animados assim. E eu creio, como o seu pastor aqui, sim, né? Porque qual que é o meu desejo como pastor aqui? As minhas ovelhas cresçam no conhecimento da palavra de Deus. É claro que é uma pergunta retórica. Então eu convido você a navegar comigo desde o capítulo 5 até chegarmos aqui no capítulo 7. E se você ficar olhando aí no seu aparelho, falando assim: nossa, será que o pastor vai demorar muito? Você pode ficar tranquilo ou tranquila que eu vou tentar fazer essa navegação aqui com vocês por esses 2 capítulos, tá bom? Então, por isso, eu convido você a voltar lá no capítulo 5. Aqui na minha Bíblia deu 3 páginas, tá bom? Volte comigo lá no capítulo 5 e nós vamos, então, fazer uma varredura de todo esse sermão da montanha. Foi um sermão que Jesus passou aí o dia todo falando, explicando, e eu quero, em pouco tempo, passar para vocês e tentar explicar basicamente todo o Sermão da Montanha. Um dos meus sonhos como pastor é um dia me debruçar no Sermão da Montanha e fazer uma série extensa, explicar todo esse Sermão da Montanha, na minha concepção, o sermão mais bonito que Jesus trouxe a revelação do plano de Deus, porque ele toca nas questões éticas, morais, de valores a respeito do reino dos céus, tá bom? Então nós estamos em capítulo 5, então uma pessoa prudente que valorize, que reconhece o evangelho da rocha, é uma pessoa extremamente feliz, bem-aventurados, e aí nós temos essa expressão que nós já estudamos, inclusive: felizes são aqueles que são humildes, porque os humildes, eles fazem parte do reino dos céus, eles recebem o reino dos céus, porque eles têm o coração completamente quebrantado, eles são humildes de espírito. Felizes também são aqueles que choram, porque ao chorar a miséria, a chorar diante de Deus por conta do pecado, eles serão consolados. Então, nós vamos ouvindo esse evangelho e vamos absorvendo esse evangelho. Bem-aventurados os mansos, aquela pessoa que tem muita força, mas ela é amansada pelo Senhor, porque os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome, sede de justiça, porque eles serão fartos diante de Deus. Então é Deus que vai saciar a nossa sede e fome
de justiça. Felizes, extremamente felizes são aqueles que agem com misericórdia. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia da parte de Deus. Felizes, extremamente felizes são aqueles que têm os seus corações limpos, porque na realidade eles terão o grande privilégio de ver a Deus. Então você ouve a mensagem do Evangelho que pede limpeza, que pede misericórdia, que pede humildade de espírito, que pede que nós choremos diante dos nossos pecados, diante da santidade de Deus, porque nós veremos a Deus, veremos a face do nosso Senhor. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores, aqueles que divulgam a paz, promovem a paz, porque na realidade eles serão chamados filhos de Deus. Então, o Evangelho da Rocha nos exige que sejamos pacificadores, não pessoas que arrumam confusão, conflito, mas que sejamos pessoas da paz, a fim de mostrar que nós somos filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que suportam as perseguições, que são perseguidos pelo nome de Deus, porque o reino dos céus é deles. E na realidade, no versículo 12, nós recebemos essa mensagem da parte do Senhor Jesus, que nós devemos nos alegrar, porque grande é o nosso galardão que está nos céus. Na realidade, amados irmãos, Jesus diz para nós, perseguindo profetas, aqueles que vieram antes de nós, homens de Deus, irão perseguir a nós também. Então, vamos regozijar, essa expressão de Jesus, regozijai-vos e exultai, ou seja, alegre-se na presença de Deus, regozije-se na presença de Deus, viva uma vida feliz apesar da perseguição. Por quê? Versículo 13, porque vocês são o sal da terra, como nós estudamos na semana passada, vocês precisam dar sabor, porque o Evangelho da Rocha ensina a gente dar sabor à vida, a gente preservar os nossos irmãos, preservar a existência, porque se o sal perder o seu valor ou a sua função de salgar, de preservar, de dar sabor, ele é jogado fora. Então nós, como Evangelho da Rocha, precisamos colocar em prática, precisamos dar sabor à vida, precisamos ser a luz desse mundo, precisamos ser a luz do bairro onde nós vivemos, precisamos mostrar as nossas boas obras, versículo 16, para que as pessoas vejam que nós somos de Deus, e porque somos de Deus, nós vamos divulgar as obras dele, e por isso vamos praticar boas obras, para que as pessoas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então nós vamos agir, fazer, praticar as boas obras com o intuito de mostrar o amor do Pai para a vida dessas pessoas. Precisamos ter o entendimento que Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir. E aí no versículo 20, ele diz para nós que esse Evangelho da Rocha diz que nós não podemos ter o nosso padrão de justiça completamente apequenado. Olha o que ele diz, se a vossa justiça não exceder de muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se vocês não subirem um patamar, se vocês não saírem da mediocridade em que os escribas e fariseus chegaram, vocês não podem entrar no reino dos céus. Vocês precisam ser melhores, vocês precisam subir o patamar, vocês precisam viver esse evangelho. Não pode simplesmente ouvir o evangelho, mas vocês precisam ouvir e praticar o evangelho e exceder, sair da mediocridade, sair da nossa zona de conforto, sair da superfície e ter uma vida que agrada ao nosso Deus. Verso 21, Jesus fala que foi dito aos antigos, não matarás, e ele diz, eu porém vos digo que sem qualquer motivo, se você tiver ira contra algum dos seus irmãos, você será réu, você já estará sujeito a julgamento. Então, não é somente matar no sentido de tirar a vida, de dar uma facada, de dar um tiro na pessoa, mas é simplesmente você ficar irado com o seu irmão. Então quem ouve a palavra de Deus não pode carregar ira no seu coração, mágoa em relação a outra pessoa. Então veja como esse evangelho mexe conosco. Nós não podemos ouvir o evangelho e continuar armazenando mágoa, ódio, rancor no nosso coração. Por quê? Porque o Senhor Jesus fala que nós estaremos sujeitos a julgamento. Nós não podemos chamar de tolo o nosso irmão sem nenhum motivo. Versículo 23, se
ao trazer a oferta para o altar de Deus, se você se lembrar que você está com dívida ou com um mal entendido contra um irmão, contra uma irmã, com uma pessoa da igreja, você não pode ofertar sem se retratar, sem conversar, sem recuperar essa relação perdida. Então, o que Jesus fala para nós no versículo 23 e 24, deixa ali a sua oferta e vai se reconciliar, porque nós não podemos viver com relações fraturadas. Nós não podemos viver com relacionamentos perdidos, quebrados. O que Jesus está ensinando para nós é que quem ouve o evangelho pratica a reconciliação. Se você está me ouvindo e tem alguma pendência com alguma pessoa, em nome de Jesus, ore sobre isso e tente resolver isso, porque isso não é de Deus. É necessário que haja reconciliação. Se teu adversário está contigo no caminho, resolva isso. É o que diz Jesus. Verso 27, ouviste o que foi dito para os antigos, não adulterarás, eu porém vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já pecou, porque as pessoas pensavam que adultério era somente o ato sexual, e vem Jesus e fala para nós que adultério é você desejar aquilo que não é seu. Em outras palavras, a inveja. O evangelho da rocha exige de nós que abandonemos a inveja. Às vezes você inveja o carro do outro, a casa do outro, o celular do outro, o filho do outro, o pastor da outra igreja, o templo da outra igreja. Está errado, é inveja, é cobiça. Então, adultério não é somente um ato sexual, mas adultério para Jesus é cobiçar aquilo que não é seu. É desejar aquilo que não é seu. É desejar aquilo que não está em suas mãos. No caso do homem e da mulher, ou uma pessoa alheia, mas também pode ser de uma propriedade, pode ser de uma situação, pode ser de uma posição. Tem pessoas que invejam o cargo, o salário de outra pessoa, isso não é correto. E aí Jesus fala o seguinte: se você quer resolver isso, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca o teu olho. Se é a tua mão, corta a mão fora. E é claro que ninguém vai sair dessa live e vai cortar a mão, vai cortar o pé, vai arrancar os olhos de uma maneira física, mas o que Jesus está falando é o seguinte: se há algo que te leva para o pecado, se há algo que te conduz na direção da desobediência, arranca fora. Se é uma música, para de ouvir. Se é um canal do YouTube, deixa de se inscrever. Sai fora. Se é uma série da Netflix, pare de assistir. Arranca fora aquilo que te leva para o pecado. Lembremos da orientação do apóstolo Paulo, que nós precisamos fugir daquilo que tem a aparência do mal. Se é uma discussão tola, se é uma conversa estranha, uma prosa meio esquisita, arranca fora. O que Jesus está falando assim: é melhor entrar no reino dos céus sem um olho, sem um braço, sem uma perna, do que ter o corpo inteiro completo e padecer no inferno. Então é melhor você se policiar, é melhor você se disciplinar para retirar aquilo que te afasta de Deus, para você entrar no reino dos céus. E aí Jesus fala dos juramentos. Também vocês ouviram que os antigos diziam: não jurarás um falso testemunho, mas cumprirá rigorosamente com o Senhor Deus os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo nenhum jurareis. Não é para fazer nenhum tipo de juramento. E é muito interessante porque, conversando com vários irmãos e irmãs ao longo da minha vida, eu vi várias pessoas falando assim: eu juro por Deus. Não pode, é errado. Eu me lembro quando crianças, quando a gente queria validar uma frase, a gente fala assim: eu juro pela minha mãe. Está errado. Os escribas e fariseus juravam por Jerusalém. Está errado. Olha o que Jesus diz: vocês não podem jurar nem pelo céu, porque o céu é trono de Deus, não é seu. Então não jura pelo céu. Vocês não podem jurar pela terra, porque a terra é a estrada dos pés de Deus. Eu estou no verso 35. Vocês não podem jurar por Jerusalém, porque Jerusalém é cidade do grande rei. Vocês não podem jurar pela tua cabeça, porque vocês não têm o domínio sobre a cabeça de vocês.
A vida que vocês têm é emprestada. Então, vocês não têm como dar prova ou dar segurança. O que vocês têm que fazer? Falar sim, sim e não, não. Então vem Jesus e fala o seguinte: seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. Se você quer dar credibilidade, força, segurança na sua palavra, diga sim e é sim, e aquilo que é não. E aqui nós aprendemos isso, porque o Evangelho da Rocha exige de nós a disciplina de cumprir aquilo que a gente falou. E é muito feio quando o cristão não cumpre a sua palavra. Quando a pessoa fala assim, eu vou e não vai. Ou ela se compromete com o horário, ela não cumpre o horário. Coisa feia. O que Jesus está falando para nós é o seguinte: o evangelho em nós modifica a forma como lidamos com as nossas palavras. Se eu disse sim, é sim. Como nós falávamos lá no passado, o pessoal falava que uma negociação era feita no fio do bigode, a pessoa dava a segurança, né? A confirmação, a palavra dela estava atrelada à honra. Isso não mudou, irmãos. Nós estamos no século XXI, fazemos transações pelo Pix, mas o que nós falamos, nós precisamos cumprir. Não precisamos fazer juramentos. Se nós falamos sim, é sim. E o que passar disso vem do maligno. Então, pessoas que ficam em dúvida, eu não sei. E aí que, para mim, tá? Jesus nos ensina a dizer não quando tem que dizer não. Porque tem muita gente que não sabe dizer não, fala sim para tudo, fica depois enrolada com muita coisa para fazer, porque ela não conseguiu falar não. E uma das coisas mais libertadoras na nossa vida é aprender a dizer não. Você pode fazer isso? Eu não posso fazer isso. Não posso colocar mais uma coisa na minha agenda. Não posso. Aí você fala assim, só para agradar a pessoa. Não, faço sim. Aí depois você fica a semana inteira enrolado com aquilo e não consegue fazer. Aí você tem que fazer um argumento para embasar, para falar, e você cai na mentira, porque você tenta contornar aquilo que não tem solução. Era só você ter dito lá atrás. Não. Uma vez eu fui comprar uma moto e a pessoa falou assim, qual que é a segurança? A segurança é minha palavra. Aí ele falou assim, eu não confio. Eu falei, então pode ir embora. Se você não está confiando naquilo que eu estou dizendo. Aí ele falou assim para mim, mas nesse mundo que a gente vive hoje, todo mundo engana, mas eu sou cristão, eu preciso honrar a minha palavra. E nós precisamos ter esse entendimento. É difícil, mas precisamos falar sim e não. Não ficar jurando. Eu tive uma ovelha que falou assim, pastor, uma vez eu precisei fazer uma compra, e eu falei que eu jurei pela vida do senhor. Eu falei, não, pela minha vida não. Fale sobre você. Fala, eu vou cumprir a minha palavra. E aí Jesus fala a respeito da vingança. Versículo 38. Os antigos disseram assim, olho por olho, dente por dente, mas eu vou ensinar uma nova forma para vocês. Eu vou ensinar vocês a cuidar para vocês não praticar a vingança. Porque vingança não é coisa de Deus. E quem ouve o evangelho da rocha precisa aprender a se libertar da vingança. Como tem gente no nosso mundo vingativa, quer punir, porque nós só podemos praticar a vingança se nós temos um senso de justiça correto e justo. Logo que somos pecadores, nós não temos essa vida correta, nós não temos esse senso de justiça, logo a Bíblia vai dizer para nós que a vingança pertence ao Senhor. Aí você é mandado embora do trabalho e você quer promover vingança, entrega na mão de Deus. Aí você é caluniado na sua família, você quer promover a vingança, esquece isso. Olha o que Jesus diz. O evangelho da rocha nos ensina que quando nós somos feridos em uma face, oferecer a outra. Se alguém feriu a esquerda, oferece a direita. Se alguém demandar com você no caminho tirar a tua túnica, deixe também a capa. Se alguém obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Vença o inimigo pelo cansaço. Se alguém ficar pedindo para você emprestar alguma coisa, dá para ele. E aí Jesus vai falar a respeito do amor ao próximo. Verso 43.
Vocês ouviram o que os antigos falaram? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha que interessante. Você ama quem está perto e odeia o seu inimigo. Aí Jesus inverte a situação. Ele fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amados irmãos e irmãs, que evangelho é esse que Jesus nos ensina? É o evangelho do reino dos céus. E esse evangelho da rocha nos ensina a orar pelos inimigos. Pensa que desafio. Aí você vai falar assim, é porque você é pastor, fala aí para mim, vai. É isso mesmo. Precisamos orar pelos nossos inimigos. Pessoas que zombam de nós, que nos maltratam, que falam mal da nossa vida pelas costas. Sabe o que a gente faz? Ama. Ama. Ora por eles. Olha, a palavra de Jesus é o seguinte: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. A pessoa está perseguindo, então ora por ela. Esse é o evangelho da rocha. Porque quando você ora pela pessoa, você está colocando a vida dela diante de Deus. Em outras palavras, você está colocando-a nas mãos do único que pode mudá-la. Ao invés de você ficar com raiva, com ódio, alimentar sentimentos destrutivos no seu coração, ora por ela. Ela está me perseguindo, pastor, no trabalho, ora por ela. Ela se tornou uma inimiga minha. Ama essa pessoa. Demonstre amor. Verso 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai, porque Deus faz o sol nascer sobre ricos e pobres, bons e maus. Porque, verso 46, que se vocês amarem somente aqueles que vos amam, que recompensa tendes? Porque, na realidade, o nosso amor só é visualizado quando a gente ama pessoas que não estão na nossa rede de contatos. Ou melhor, das pessoas que não nos fazem nada de bom. É muito fácil amar a minha esposa, mas eu preciso amar a pessoa que não me quer bem. Aquela pessoa que mostra no olhar que a minha presença não é bem-vinda. Preciso amar essa pessoa. Porque o ódio está do outro lado. Se nós somos cristãos, não precisamos e nem podemos agir com a mesma moeda. Ela já nos odeia. Ela já nos considerou inimigo. Logo, qual que é a minha reação? Disse Jesus, de amor, de oração. Nós precisamos aprender a dar esmolas. Capítulo 6, verso 2. Não tocar trombeta, porque aquilo que uma mão faz, a outra não precisa saber. Não precisamos dar publicidade às pessoas que nós ajudamos. Precisamos, como Jesus conta para nós, capítulo 6, versículo 5, entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. Orar para quem? Orar para Deus, porque Deus está em secreto. O evangelho da rocha nos tira da publicidade e nos leva para um local secreto, porque o Pai vem em secreto. E a nossa oração no secreto é essa: Pai nosso, reconhecendo que o nosso Pai está nos céus, que o nome dele é santificado, pedindo que o reino dele venha, que ele faça a vontade dele na terra, assim como ele faz a vontade dele no céu. Agradecer e pedir pelo pão nosso, a nossa sobrevivência no dia de hoje, e pedir perdão pelas nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Devemos jejuar, dizer ao Senhor que a nossa alma tem fome, tem sede da presença dele. Capítulo 6, versículo 19, precisamos entender que o evangelho da rocha exige de nós que nós não acumulemos tesouros para nós nessa terra, porque aqui a ferrugem corrói, os ladrões roubam, mas nós precisamos ajuntar tesouros no céu, na presença do céu, da presença do Senhor. E sabe como a gente ajunta tesouro no céu? Falando do evangelho e levando gente para lá. Nós somos chamados a povoar o céu. Essa missão foi dada à igreja. Nós precisamos proclamar o evangelho e fazer com que pessoas desejem estar conosco no céu. Que essas pessoas sejam o nosso tesouro. E aí Jesus fala no verso 21, porque onde está o teu tesouro também, aí estará o teu coração.
Nós precisamos cuidar dos nossos olhos, verso 22, porque são os olhos a lâmpada do corpo. E se os nossos olhos, se os teus olhos, se os meus olhos, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se nós tivermos trevas no nosso corpo, quão grandes trevas serão? Precisamos entender que na vida só há dois senhores. Verso 24, e nós não podemos servir ao Senhor Deus e às riquezas. Precisamos tomar um lado, tomar uma posição. Ou servimos a Deus, ou servimos as riquezas. Ou servimos a Deus, ou servimos o mundo. Não tem como fazer uma conexão dessas coisas. Precisamos entender que quando nós estamos debaixo do evangelho do reino, do evangelho da rocha, nós colocamos as nossas ansiedades diante do Senhor, a partir do verso 25. Porque a nossa expressão é o seguinte: nós temos necessidade do vestimento, da alimentação, da proteção, e aí Jesus nos chama a observar as aves do céu. Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas, e assim como Ele cuida das aves, Ele cuida das plantas, Ele também cuidará de nós. E a expressão de Jesus é o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai Celeste sabe de tudo aquilo que você precisa. Ou seja, descanse o seu coração na presença de Deus, porque Ele sabe a sua necessidade, ó povo de Deus. Jesus nos ensina no capítulo 7 a não julgar, para que não sejamos julgados, porque a mesma régua de medida que usarmos, essa mesma régua de medida será usada contra nós. Precisamos também tirar da nossa vida a hipocrisia, a partir do versículo 4, quando a gente fica tentando tirar um cisquinho do olho do nosso irmão e tem uma trave de todo tamanho na nossa vida. A expressão de Jesus no versículo 5 do capítulo 7 é essa: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois vai ver o cisquinho lá no olho do teu irmão. Pare de ficar olhando o erro dos outros, a vida dos outros. Toma conta da tua vida. Repare as coisas que precisam ser restauradas na tua vida, porque o evangelho do reino exige mudança. Pare de ficar falando da vida alheia, da igreja do outro. Toma conta da tua vida, toma conta da tua igreja, toma conta da tua família. Não fique jogando as pérolas aos cães, aos porcos. Versículo 6, não deis aos cães aquilo que é santo. Não fique jogando conversa fiada com quem não quer mudança. Não jogue fora as pérolas do evangelho com pessoas que não querem. Não gaste seu tempo com pessoas que não querem ter uma vida produtiva. Aí vem Jesus e fala o seguinte: aprendam a orar no reino dos céus, porque esse evangelho exige de nós oração. Capítulo 7, verso 7, pedi e dar-se-vos-á. Busca e você acha, bate, abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, encontra a porta aberta. Ou seja, ora a Deus e você encontrará o Senhor, porque o Senhor sabe dar boas coisas a nós. E a expressão de Jesus é o seguinte: vocês que são homens maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Se nós, marcados e manchados pelo pecado, conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Deus. Qual que é a orientação de Jesus? O evangelho da rocha: pede, suplica, bate a porta, ora a Deus, em outras palavras, persevera em oração. Porque, na realidade, o evangelho da rocha apresenta duas estradas. Ou você entra pela porta estreita, que, na realidade, é difícil, ou você entra pela porta larga. Só que é o seguinte: a larga tem um caminho espaçoso, mas conduz para a perdição. E são muitos aqueles que entram por ela. Já a porta estreita, verso 14, é apertado o caminho, mas essa porta estreita é que conduz à salvação. Então, voltando aqui, já finalizando, nós temos duas possibilidades: ou construímos a nossa vida ouvindo as palavras de Deus e não praticando, e com a certeza, com o diagnóstico que a nossa casa irá cair, ou nós
praticamos tudo isso que ouvimos hoje, mesmo com dificuldades, mesmo com adaptações, no sentido de a cada dia vencendo as lutas, mas precisamos colocar em prática. Nós não podemos ouvir o evangelho e não praticar. Ouvir o evangelho e praticar é coisa de gente tola, sem juízo. Gente prudente, gente sábia, ouve o evangelho da rocha, muda a vida e põe em prática tudo aquilo que Jesus disse. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Jesus não passará. A palavra de Jesus é a nossa rocha. E a minha oração é que você e eu venhamos a construir a nossa vida, a nossa existência, a construção da nossa família, a construção da nossa igreja, a construção dos nossos ministérios na rocha, em Jesus. A palavra que nos dá segurança. Porque o dia em que as provações, as lutas chegarem, nós teremos a segurança. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família e a nossa igreja está construída na rocha. Pode subir os rios, pode chegar a tempestade, o vento pode bater, mas não vai cair. Já aqueles e aquelas que querem vida fácil, que querem construir na areia, que ouvem a palavra e não praticam, a sentença sobre elas é a seguinte: grande será a ruína. Que você tenha bom êxito na sua vida, na sua jornada, no seu ministério, na sua casa, construindo na rocha. Eu digo assim, um dia de cada vez, uma lição por dia, mas tente sim ser melhor, ouvir o evangelho e colocar em prática, porque certamente a sua vida será melhor e você dará um melhor testemunho para a honra e glória do nosso Deus. Boa construção, mas se lembre, construa sobre a rocha. Ouça e pratique a palavra de Deus.